poderia falar um pouco para a gente sobre o projeto, quais os seus objetivos aqui? O nome do projeto é Projeto Integrado Pacto da Pátria. Né? O objetivo dele é a melhoria da qualidade de vida, né, das famílias que residem aqui no Pacto da Pátria. Porque é uma comunidade da Zona Leste, né, onde vão ser 900 famílias beneficiadas dos benefícios que são eles, a infraestrutura, alimentação, equipamentos e alguns benefícios como reconstrução, que são as famílias que estão cadastradas, que vão em palafitas, barracos, melhorias habitacionais, né? E unidades sanitárias. Unidades sanitárias são a parte sanitária da casa, do banheiro. Por quê? Porque anteriormente, essa área aqui ela era da União, a Marinha, e a Prefeitura fez uma concessão com a União, passando essa área para a Prefeitura, para haver essa urbanização. Porque segundo o Ministério das Cidades, que é esse projeto, ele é financiado pelo Ministério das Cidades, do Governo Federal, junto com o BID, que é o Banco de Desenvolvimento, né? O órgão financiador, Caixa Econômica e Prefeitura do Natal. A Prefeitura do Natal ela é o órgão executor, que nós chamamos unidade, UEM, Unidade Executora Municipal, que é fiscalizada pela Caixa, o Ministério das Cidades, e o repasse é feito pelo BID. Existe uma parte do repasse pelo BID e a outra parte é da Prefeitura. Né? Esse projeto ele tem um valor total de 11 milhões, né? E estava previsto para as obras começarem em 2003, terminar no final de 2004, só que houve alguns problemas por ordem burocrática, de construtora e prefeitura, e já estamos com quase 4 anos com esse projeto aqui. Esse projeto ele é do HBB, que é Habitat BID Brasil, né? E dentro desse trabalho existe a parte da engenharia e a parte do serviço social, da trabalho social. Por quê? Porque esse projeto do HBB, ele não permite que sejam feitos só a parte da engenharia. Tem que existir a parte social, e dentro dessa parte social existe algumas ações divididas entre mobilização, que é o eixo onde faz a mobilização com as comunidades, para saber sobre a entrevista que foi feita em 2001, desse cadastro, e essas pessoas que foram feitas desse cadastro que vão ser beneficiadas, que nós somos um total de 920 famílias. Né? Houve alguns problemas nessa área quando a gente chegou em 2003, que foi dado a de serviço dia 30 de outubro. Por quê? Porque era para ter havido o congelamento da área. Né? A gente teve que entrevistar 920 famílias, descongelar da área e permitir que só essas 920 habitassem aqui nessa área para a gente fazer as melhorias. Só que esse congelamento não foi feito. Quando a gente chegou na área, já tinha um número maior das 920. Quando a gente chegou em 2003, já tinha 1.200. Né? Só que o programa já estava fechado, né? E a gente não vai poder atender esse total de 1.000 e poucas famílias. Vai ficar só nas 920 famílias devido a esse congelamento que não houve. Né? Aí já foi uma grande dificuldade para o projeto. Porque como é que você cadastra 920 famílias para ser beneficiado e quando você chega para fazer a ação, existe um número a mais? Isso foi a primeira dificuldade nossa, né? Não ter havido esse congelamento. E depois, dando continuidade à parte da construção, houve alguns problemas com as construtoras, não sei o quê, e por isso que existe esse trabalho social dentro desses programas do HBB. Por quê? Porque o objetivo do projeto é a melhoria da qualidade de vida, né? O Ministério das Cidades ele não visa só a parte de obra, ele visa a parte social, porque a gente está trabalhando com famílias, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então vai haver aquela mudança, você está chegando para trabalhar numa área, então você está chegando junto àquela família, então você tem que conhecer aquela área, conhecer aquelas pessoas. Justamente por isso que o projeto é chamado integrado, porque antes do projeto vir, foram feitas várias reuniões na comunidade, com a comunidade, para saber o que, é que a comunidade desejava para ela. É um projeto diferente que não veio de cima para baixo, jogando, né, sem saber o que, é que a comunidade quer, o que, é que interessa para ela, o que é que está... para estimular, né? Então a gente fez essa pesquisa, dentro dessa pesquisa a gente fez o levantamento que estão querendo posto de saúde, creche, escola, né? A parte da infraestrutura, a parte sanitária e a parte das melhorias habitacionais, né? Que foi a primeira parte da pesquisa de 2001. Em 2003 a gente veio para cá, junto à equipe de obra com a equipe social. A equipe social trabalha
dentro desses programas, dessas ações, que são divididas em mobilização e ação comunitária, educação sanitária e ambiental e a parte de geração de trabalho e renda. Né? E dentro da parte de geração de trabalho e renda, a gente tem a parte dos cursos, né, da parte da qualificação, né, para futuramente a geração de emprego, algumas coisas como a parte erradicação do analfabetismo, né, que a gente tinha 750 pessoas aqui analfabetas dentro dessa área, e a contratação das pessoas da comunidade para trabalhar na obra, ao invés de a gente, a construtora, trazer funcionário de fora para trabalhar, a gente trabalhar com a pessoa da comunidade, para poder valorizar a sua casa, né, o trabalho da comunidade, né, e tem a parte da educação ambiental, né, que essa parte que ao meu ver, assim, é uma das mais importantes também. Claro que todas são, mas é a mais importante, por a gente estar assim, né, assim, ao lado do Rio Potengi, e a questão da mudança das famílias. De repente você está morando numa palafica, você não tem banheiro, você não tem uma parte sanitária, de repente você está recebendo aquela mudança. Então trabalhar com essas famílias essas mudanças. Essa parte da educação sanitária ambiental. Fora o trabalho social também que a gente tem aqui dentro com as crianças, né, que tem a parte do trabalho da leitura, tem a parte de psicologia, que também faz a parte do atendimento, né, e tem a parte da engenharia em si com relação à obra. 54% dessa obra já foi concluída, que foram a parte dos equipamentos, posto de saúde, uma creche, o centro de duas atividades e 141 casas reconstruídas, né? 112 melhorias e algumas unidades sanitárias. Você já citou algumas dificuldades desde o início, que foi em relação ao como integrar o número de pessoas que tem excedente, mas outras dificuldades. Também você citou a dificuldade do rio, que tem algumas casas que são próximas ao rio Potengi, mas além dessas dificuldades, outras dificuldades que eu poderia destacar. Olha, uma grande dificuldade são as paralisações da obra. Porque com essa paralisação da obra, a comunidade ficou muito desacreditada com o projeto. Em todas as áreas, e principalmente na parte social. Porque a única coisa que ainda está segurando esse projeto é a equipe social, porque houve a primeira paralisação, foram 8 meses da obra parada, né? Então isso causou muito problema para a equipe social, porque a gente tinha que estar explicando o porquê e tudo. Então a grande dificuldade do projeto são as paralisações. Paradas por causa de falta de verba? Falta o atraso no pagamento, o atraso de repasse, né? Então a gente já estava com a segunda, que é a primeira empresa para 8 meses, foi embora. E a gente está com a segunda empresa, segunda colocada, né, que foi chamada pela licitação, e também fez uma paralisação de 2 meses. Então o principal problema são as paralisações. Porque você começa e de repente para e não acontece nada e a comunidade fica muito insatisfeita. Como esse projeto começou desde 2002, quais são os avanços que você percebeu aqui dentro? Olha, os avanços, a gente conseguiu alguns avanços com relação à comunidade, né? Porque uma maioria da parte da comunidade ela ainda acredita no projeto, né? E algumas coisas assim foram feitas, né? Como esses equipamentos que ficaram prontos, estão funcionando, com o posto de saúde no PSF, que antes o posto anterior não era um atendimento diferenciado, a creche que antes funcionava no centro da cidade, nós reclamavam muito da distância, porque era muito distante, a gente conseguiu trazer para dentro da comunidade, a escola está sendo construída. E a qualificação de muitas pessoas aqui dentro da área, que a gente conseguiu um número bom da qualificação. Então, em resumo, o projeto vai pretender um desenvolvimento qualitativo, integrando a sociedade. A participação da sociedade será o principal foco do projeto. Obrigada, Eni.